Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Music 103.9 FM e este é o Repórter Mundo Entrevista. Mas antes de começarmos o programa, não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9, no Instagram, @Mundo Music 103.9, nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. Estamos também lá no Facebook. E o tema de hoje do Repórter Mundo Entrevista é sobre o projeto de lei que equipara o aborto de 22 semanas ao crime de homicídio, caso seja aprovado esse projeto de lei que entrou na pauta do Congresso Nacional. E para falar sobre esse tema, nós temos duas convidadas, a advogada Tanilda Araújo, que é procuradora do município de Alfenas e ex-membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Alfenas, e a socióloga e doula Daniela Rosa. Muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite para falar desse tema tão sensível, né, que na questão que a gente quer falar aqui, que a gente é a favor da vida, né, mas que isso tudo é ocasionado justamente pela violência contra a mulher, seja em qualquer idade. Daniela, você como socióloga, o que você pode trazer para nós uma análise desse contexto, né, que hoje nós estamos inseridos na questão da violência da mulher, um projeto como esse, né? Que análise você faz disso? Em primeiro lugar, é preciso pensar que nós, mulheres, somos parte do grupo mais violentado na nossa sociedade, isso como um todo. Nós temos altos índices de violência obstétrica, violência doméstica, a violência sexual, violência de gênero está presente em todas as relações, instituições e espaços. Então, quando a gente chega num momento como o de hoje para discutir uma PL absurda como essa, a gente entende que muitos níveis de proteção e de segurança essas mulheres falharam antes. É preciso dizer que 87% dos casos de violência sexual são contra mulheres. E desses, grande parte contra meninas de menos de 14 anos, sendo que muitos desses casos acontecem dentro de casa. Então, o primeiro olhar que a gente poderia, num mundo ideal, era olhar para os homens e dizer: por que vocês estupram? Por que vocês violentam? Por que nos colocam na situação de ter que estar lidando com um debate para interromper uma gestação, que também é um procedimento invasivo, que também é um procedimento doloroso. Ninguém quer passar por ele de forma, né? Vou ali na farmácia comprar uma aspirina. Não é assim, né? Mas, então, chegando nesse ponto de equiparar a um crime de homicídio, a gente tem o mesmo movimento recorrente na nossa sociedade, que é de criminalizar as mulheres, criminalizar a escolha das mulheres e nos colocar sempre à mercê de leis e de padrões de comportamento de controle dos nossos corpos. Certo. Tanilda, você como advogada, né? Na segunda-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela aprovou um parecer por aclamação, rechaçando esse projeto de lei, né? Inclusive, caso desse andamento, que fosse interpelado no Supremo Tribunal Federal. Como você, que trabalha com leis, né? Como advogada, como membro, também fez parte dos direitos humanos, né, da comissão da OAB, como você vê esse momento, essa questão jurídica de um projeto que muitos estudiosos, muitas pessoas dizem que ser uma aberração? É uma aberração. A OAB, ela foi assertiva, decidiu, reuniu na hora certa e de cara já falou que mesmo se aprovasse era inconstitucional, porque desde 1940 no nosso Código Penal já consta a liberação do aborto no caso de estupro, né? Então, já era para ter superado esse assunto. Inclusive, a OAB falou que obrigar uma mulher a manter uma gravidez de um objeto de um estupro seria uma tortura, né? Uma total falta de respeito com a dignidade dessa pessoa. Então, ele fala assim, alinha-se a prática de tortura ao tratamento desumano e degradante. Querer obrigar que uma mulher, né, mantenha uma gravidez
é objeto de um estupro. Certo. Então, a Dani falou muito bem, ninguém é a favor do aborto. Nós estávamos conversando, as pessoas falam, se você é a favor ou contra o aborto. Não existe essa dicotomia, essa contradição, porque ninguém vai a favor do aborto. A gente avalia a vida da mulher, a vida da menina, assim como para salvar a mulher também pode-se fazer o aborto, né? Sim. Então, é nesse sentido que a gente precisa conversar sobre esse assunto, para que novas aberrações como essa não apareçam do nada. Porque a legislação já tem os casos em que pode ser feito o aborto legal, né? Sim. Tem os casos, né? Do anencéfalo, né? Exatamente. A mulher vítima de estupro e para salvar a vida da mulher. Sim. Inclusive, quando foi aprovada no STF a possibilidade de fazer o aborto do anencéfalo, foi com base numa tese de um professor da Unifenas, que hoje é professor da Unifal, Dr. Lincoln, que defendeu essa tese, né? Sim. Uma tese muito importante para nós, numa questão de dividir, de pensar até quando se tem o feto, quando se tem a vida, né? Sim. E eles, no projeto de lei, eles falam em 22 semanas. Se eles falam em 22 semanas, quer dizer, até 22 semanas, não se tem essa... A Dani pode falar melhor. Não tem essa função cerebral, não tem essa... Não é um feto que poderia sobreviver fora do corpo da mãe, né? Ainda não está formado. Então, se eles mesmos estão reconhecendo que até 22 semanas seria plausível fazer um aborto. Só que no caso de meninas, né? A Dani já falhou, o Estado falha. A Dani já falou, o Estado falha. Porque as mulheres teriam que ser atendidas pelo SUS, tomar a pílula do dia seguinte, tomar o coquetel anti-AIDS. Então, o Estado falha nisso. E nós estamos conversando também. Então, quando o Conselho Federal de Medicina vem ratificando um projeto como esse e vem colocando medo nos médicos, e a gente vê casos muito próximos a gente, que mesmo em casos de abortos espontâneos, as mulheres sofrem violência obstétrica nos hospitais de Alfenas. Porque as pessoas já ficam em dúvida, ela provocou o aborto por causa dessa picuinha, desse aberração desse projeto, de outras aberrações que as pessoas falam por aí. Sim. Então, quer dizer, uma mulher que sofre um aborto espontâneo fica com medo de falar. Porque as pessoas podem acusar ela. Por quê? Porque ninguém para conversar sobre esse assunto. Parabéns a você, a Mary, para a gente poder conversar sobre esse assunto nesse momento, para todo mundo nas suas casas. É importante, né? Tá ressaltando. Dani, você que tem, né, uma atuação na questão de ser uma doula também, né? Fazer a questão do parto normal. Para quem não sabe, né? Ou para quem sabe, como você analisa essa questão da violência, principalmente que atinge as mulheres e que são as meninas, que estão, vamos dizer assim, estão longe do alcance do Estado? Para esse recorte, o drama é ainda pior, né? São mulheres que tendem a ter menos acesso à informação, menos acesso à preparação para o parto, a chamada educação perinatal. Tem uma pesquisa chamada Nascer no Brasil, que foi realizado um inquérito super importante. Foram 2, né? Um foi realizado entre 2011 e 2012 e o segundo está sendo finalizado por agora. Esse primeiro, ele avaliou quase 24 mil prontuários de mulheres e pessoas gestantes para entender como é que esse grupo atravessava a perinatalidade no Brasil. Em 2017, eles pegaram esses dados e estratificaram. Então, o que é estratificar dado? Estratificar dado é fundamental num país que tem questões raciais muito profundas como o nosso. Então, é pegar os dados. O mapa da violência em 2015 foi um exemplo importantíssimo em relação a isso, né? O que o mapa da violência trouxe? Houve queda da violência contra as mulheres em quase 10%. Fala, mas será que para todo mundo? A hora que eu estratifico o dado, eu olho só para determinadas faixas da nossa população. Vamos ver como é que é isso para as mulheres negras, mulheres indígenas, né? Mulheres lésbicas. Vamos ver como é que é isso para cada grupo
que a gente tem na nossa sociedade. A hora que olhou, por exemplo, para o grupo de mulheres negras, que acaba onde se acentua o meu recorte como pesquisadora, percebeu-se que dentro desse universo de redução de 10%, para mulheres negras houve um aumento de quase 50%. Acho que um pouco mais de 50%, na verdade. Isso é escandaloso. Então, o que isso está me contando? Que a hora que eu estratifico, eu percebo uma experiência completamente diferente e alinhada com os dados que a gente vê sendo anunciado com bastante frequência. Quando eu vou falar da violência obstétrica, por exemplo, também mulheres negras têm mais chance de passar por violência obstétrica. E aí essa pesquisa Nascer no Brasil tem um artigo interessantíssimo chamado A Cor da Dor, que foi feito a partir desse levantamento, e o artigo vem nos dizer exatamente isso. Mulheres negras, por exemplo, têm menos acesso à analgesia de parto. Gente, eu estou falando de parto, de uma gestação que chegou a termo. Sim. Pode eventualmente ter sido uma gestação originada a partir de um abuso, de uma violência, de um estupro marital, mas que não teve esse questionamento colocado. Então, uma gestação que chegou a termo, essa pessoa chegou para dar à luz num serviço e ela acaba saindo com um histórico de violência obstétrica, de espera para analgesia. Mulheres negras, por exemplo, recebem menos analgesia para parto. E isso está enraizado numa lógica que é escravista. Parte-se de um pressuposto de que mulheres negras são mais fortes e tolerariam a dor. Que absurdo. É um absurdo, assim, é um absurdo. É um absurdo em tantos níveis. E aqui, volto a dizer, estou falando de uma gestação que chegou a termo. Imaginemos, então, uma situação em que essas mulheres, porque a gente sabe muito bem que o aborto no Brasil, ele é realizado. Sim. A diferença é que as pessoas que têm dinheiro, que geralmente ocupam as faixas mais abastadas e, pensando no quesito étnico-racial, são pessoas brancas, elas pagam e passam por serviços relativamente de qualidade. As pessoas pretas morrem na mesa de açougueiros que estão aí fazendo abortos em salinhas escuras, em fundo de quintal, em clínicas clandestinas. Então, isso já está acontecendo. A gente já tem uma questão de saúde pública, né? Quer dizer, a gente está 2 passos lá na frente, tinha que estar discutindo a descriminalização do aborto como um todo. Um retrocesso. É um retrocesso, porque aí eles vieram pautar que aspecto? Né? Então depois de 22 semanas não pode mais. Eles sabem muito bem que a peregrinação para se conseguir um aborto legal no Brasil, ela é muito grande. Passa todo um processo judicial. Tem que passar todo um processo, então facilmente essa pessoa chega a mais de 22 semanas de idade gestacional. Né? Então, pensando uma menina que leva tempo para se entender gestante, pensando numa pessoa que foi ameaçada, né? Uma criança ameaçada, não é à toa que o apelido é PL do estuprador, porque é somente esse violador sexual que vai ser beneficiado. Então, uma criança que foi ameaçada, uma criança que não entende que aqueles sinais e sintomas são de uma gestação, ela vai descobrir isso, ou quem está indo no entorno vai descobrir isso, depois de bastante tempo. Então, até pensar em toda a questão legal, até pensar em toda a questão médica, ela passou. Aí ela chega num serviço credenciado e encontra o quê? Um profissional que, de forma equivocada e criminosa, alega objeção de consciência e que, por isso, não vai atender essa menina, não vai atender essa criança. E ela tem que buscar um outro serviço, muitas vezes em outro estado. Né? Complicado. E sendo tratada como uma criminosa. Então, ela já é tratada. A gente viu vários e vários casos na imprensa nos últimos anos. Ela já está sendo tratada como criminosa e essa lei vem confirmar isso de uma forma muito dolorosa para a gente enquanto sociedade, porque a gente percebe que nós mulheres, além de sermos a figura de cuidado na nossa sociedade, a gente mal dá conta de lutar. Quando a gente se reuniu para tratar do que seria aqui, sim, o que éramos nós num salão? Mulheres cansadas, cada uma vindo de um lugar, sabe? Porque a gente não estava em casa fazendo a threadwife, trabalhando. Nenhuma de nós ali, trabalhando, carregando o filho junto, com criança junto, saindo de licença de saúde, porque adoecidas. E estávamos ali reunidas para falar do combate a isso. Né? E pouquíssimos homens presentes. Pouquíssimos homens presentes. E esse é um debate dos homens. Pergunta para o teu colega que você sabe que ele é um violador sexual. Por que ele faz isso? Questione-se você. Né? Porque todo mundo conhece uma história. Todo mundo conhece uma história de abuso, todo mundo conhece uma história de alguém que atravessou e muito o limite, chegou a cometer um crime. Mas na hora de pensar saídas, são os corpos femininos, são os corpos das mulheres, pessoas que gestam, que são criminalizados.
Tanilda, de que forma a parte jurídica, né? A OAB, ela atua para dar suporte às pessoas que estão em vulnerabilidade social. No caso, a gente vê aí que são as camadas mais pobres, são as pessoas menos informadas. Tem uma estrutura do Estado, né? Tem a defensoria, mas a OAB, de que forma ela pode estar ajudando nesse processo, na conscientização das pessoas? Então, a AB se posicionou, então todas as subseções, ela recebe as pessoas, encaminha para a rede. Porque a gente só, assim, abre um processo administrativo, ouve as pessoas, encaminha para a rede. Então, como a OAB se posicionou, que é inconstitucional, né? Se chega para a gente, chega lá na OAB algum tipo de violência, a gente ouve, ajuda a recolher prova, ajuda a fundamentar e encaminha para a rede. Então, mas a OAB já se posicionou, é um projeto inconstitucional, né? E já alertou que se por acaso... Parece que foi suspenso para o segundo semestre, sim, né? Que se por acaso passar, ela vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo. Você, como advogada, como mulher, como você analisa esse fato que a gente está vivendo hoje? Sempre as mulheres levam um golpe, né? Sempre a gente está levando um golpe. E esse assunto do aborto é um assunto que eu queria pedir para as pessoas pensarem sobre, não evitarem, não saírem só xingando. Então, pedir para as pessoas, para ver se a gente consegue tirar alguma coisa de positivo desse período que nós estamos passando essa semana, né? Colocar esse projeto de regime de urgência, e todas aquelas falas, alguns chegando até a culpar as mulheres e meninas pelo estupro sofrido, que as pessoas pensem, analisem melhor as nossas defesas em razão da descriminalização do aborto, para que médicos não tenham medo de fazer aborto, para que enfermeiros e médicos não tenham medo nem de atender um aborto, né? Tenham medo de atender, não praticam violência, porque a sociedade pratica violência, então, toda a sociedade. Aí as enfermeiras, os médicos praticam a mesma violência. Então, a gente precisa pensar sobre esse projeto de descriminalização do aborto para a gente avançar. Na questão que a Dani colocou, para os homens e as mulheres pensarem na forma como a gente enxerga nossas meninas, as nossas jovens, as nossas adolescentes, né? Enfrentar qualquer tipo de piadinha que sensualize, que, né, sexualize as nossas meninas, nossos adolescentes, a mulher em geral, sabe? Abolir esse tipo de cultura, porque a gente chama de cultura do estupro, de meninas e mulheres, né? Abolir isso do nosso dia a dia, das nossas conversas, sabe? Enxergar as meninas como meninas, as mulheres como um ser humano, uma mulher, né? Nós não somos um corpo, um objeto sexual. Né? Então, a gente precisa quebrar tudo isso para a gente enfrentar a questão do estupro e nos libertar desta questão do aborto, porque é um assunto que a gente precisa ser tratado. Sim. Porque é um assunto, é um problema de saúde pública, de atendimento dessas meninas e dessas mulheres. Sem dúvida. Ô, Dani, de que forma você analisa, né, esse contexto, né, de forma na sociologia, dessa evolução da sociedade brasileira, mas sempre a mulher sofrendo violência, sempre a mulher ficando em segundo plano. E principalmente nessa questão que estão na invulnerabilidade social. A gente viu aí a questão da lei que aprovou para fornecer absorvente, né, que tem muitas meninas que não têm acesso ao simples absorvente, né, principalmente as que estão, mais uma vez falando, na invulnerabilidade social. De que forma você vê que isso impacta e chega a essa violência que muitas vezes essas mulheres sofrem, essas meninas sofrem com uma gravidez indesejada e tem que recorrer ao extremo, que é a questão do aborto? Eu fico pensando, né, nesse caminho, né, que a opressão ela vai se reinventando à medida que o grupo de pessoas oprimidas se organizam. E um fenômeno que é muito interessante e me contempla é que nós, mulheres, nos organizamos muito nas últimas décadas,
né? Eu tenho uma coisa que eu sempre digo, todo dia uma mulher me salva. Ou é alguém que vai me ajudar com alguma coisa, ou é alguém que vai me dar uma resposta, ou é alguém que vai me ajudar de forma material mesmo, quando eu passo pelas minhas dificuldades, né? Nós sabemos a quem recorrer. A gente é uma rede, né? Claro que tem um discurso que é muito bem-vindo, né, do patriarcado, que todo mundo já deve ter ouvido. Ai, lugar que trabalha muita mulher é isso, é aquilo. Balela, gente, mulherada, vocês estão me ouvindo? Balela, né? Porque tem uma estratégia do patriarcado que é muito bem costurada e que eu cresci ouvindo isso, é que nós mulheres somos necessariamente inimigas, né? Não quer dizer que eventualmente não tenhamos desavenças, divergências, e não quer dizer que muitas não estejam empenhadas em se prejudicar dentro de um grupo, até para conseguir um cantinho mais quentinho perto do opressor, né? De ter a sua presença validada. Mas, no geral, somos nós que nos fortalecemos. Então, à medida que existe esse avanço, também existe, né? Tem até uma expressão em inglês que eu acho muito interessante, que é o backlash, né? Que é a resposta que os grupos que oprimem vão dando. Porque enquanto eu vejo mulheres que a gente se organiza, eu sou a rainha de uma roda de gestantes, de uma roda de mães, agora eu já estou entrando na fase de filho adolescente, então eu já estou me juntando com as mães adolescentes, porque eu me fortaleço a partir do relato de outras que pisaram aquele território antes de mim, né? Só que, por outro lado, os homens têm muita dificuldade com isso, né? A coisa os parça é pro futebol, os parça é pra falar de... Não tô falando de todo mundo, tá, meninos? Não são todos, né? Mas se vocês conhecerem alguns, vocês podem dar esse toque, inclusive você também, que tá me ouvindo. Mas é muito na questão da imposição, da violência. E eu enfrento também essa dificuldade, porque eu sou mãe de 2 meninos. E à medida que se aproximam da adolescência, eu percebo uma coisa muito dolorosa. A socialização masculina, ela é implacável. Tudo aquilo que eu falo, às vezes, para o meu filho, ele chega em casa com uma fala, fala, meu filho, onde é que você ouviu isso? Ah, não, porque na escola isso, porque não sei aonde isso, porque eu ouvi. Então, o tempo todo está desmanchando, né? Hoje eu até ouvi uma frase dele que eu fiquei feliz, em determinada situação, ele falou, não, mãe, mas você que me ensinou isso sobre as mulheres. Eu falei, muito bem, que você não se esqueça disso. Porque é o tempo todo, né? Porque, obviamente, um menino, ele quer pertencer. Então, se eu penso nessa esteira, né, pensando, né, nessa perspectiva evolutiva, eu percebo que a opressão, ela vai se reinventando, né, e ela fica cada vez mais, ela faz cada vez mais uso da violência para conseguir domar novamente esses corpos femininos que nunca foram plenamente domados. Nós sempre tivemos, historicamente, estratégias para burlar. Não existe essa coisa, né, de, não, a minha avó... Não, a minha avó tinha as estratégias dela. As nossas antepassadas tinham estratégias, inclusive, de interrupção de gestação, inclusive de métodos contraceptivos, né, inclusive de reserva financeira, de empoderamento das filhas. Isso sempre existiu. Mas foi tendo a dimensão que era possível em cada um desses contextos, né? E hoje eu percebo que, na sua grande maioria, os homens conseguem pouco fazer isso, né? Então, ou estão muito perdidos, eu faço o quê agora? E eu estou conseguindo vários assim, tá? Os homens que estão aqui me acompanhando estão concordando comigo. Ou eu faço o quê agora? Eu faço o quê dentro dessa relação? Como é que eu me movimento dentro de uma perspectiva de relação que já não me enxerga mais como aquele provedor, né? Aquela coisa, não, é a cabeça da relação, essas bobajadas todas, que infelizmente tem voltado, né, gente? Em alguns casos, né? Tem ainda existe muito esse discurso. Hoje é a parceria, é a divisão das tarefas, que é imprescindível. Dos filhos, é tudo. É tudo. Mas, gente, aí precisa romper, porque assim, a primeira fraldinha de cocô que o fulano troca já quer um busto na praça, do lado ali do escorregador, do escorregar-aqui de Alfenas. Então, é perceber isso como sendo responsabilidade, porque a tarefa de cuidado não tem sexo, não tem gênero. Claro. Né? Então, é isso que eu percebo, e a violência, ela vem como algo para tentar eliminar essa movimentação que nós mulheres sempre fizemos e que agora temos feito com microfone, na TV, com grupos ainda mais... 3x2 eu sei para quem que eu telefono em Alfenas para a gente vir para a praça com microfone. E isso é muito bacana.
Interessante, muito bom. E foi com elas que eu me reuni há 2 dias para a gente conversar sobre estar aqui hoje, Sim. sobre fazer a movimentação que precisa ser feita. Precisa haver diálogo. Sim. Não é gritando. O ano passado teve um determinado momento em que fomos à Câmara, em que as pessoas que defendiam... e era algo que nem era da alçada municipal discutir, mas enfim, né? Enfim. As pessoas que foram defender... entre muitas aspas, o direito à vida, porque eu sempre pergunto de quem, como, em que condições, elas gritavam, agrediram fisicamente. Ensandecidas. Eu cheguei a ver ensandecidas, não é? as imagens da Câmara. Horrível. Uma coisa horrível. Comportamento horrível. E o básico da educação, isso eu aprendi antes da escola, antes da universidade, era em casa, era o básico da educação. Uma pessoa está falando, você ouve, você não vai gritar. E você não vai pegar o seu rosário e passar no nariz de outra pessoa. A questão do respeito, o diálogo que tem que existir, né? E é uma coisa que também dá um recado importante, né? Quando eu vi ali, né, o grito, né, tinha uma senhora que rolava papel, batia no... Eu falei, gente, é que perdeu-se a capacidade de dialogar porque não há argumentos plausíveis. Com certeza. Porque os argumentos que nós estamos trazendo aqui hoje, a gente parou, a gente estudou, a gente refletiu. A gente conversou aqui antes, a gente fez a reunião essa semana. Então, na hora do grito, é tentar calar um movimento a partir da falta de argumento. Né? E aí parte para a violência, que é a mesma falta de argumento que, infelizmente, falta para muitos homens quando na relação com mulheres que se percebem podendo fazer aquilo que elas bem entenderem das suas vidas e dos seus corpos. Com certeza. Para vocês duas, quando se chega... num Congresso Nacional, onde estão várias pessoas que são os representantes da sociedade brasileira, e é apresentado um projeto de lei que causa todo esse transtorno na sociedade. O que vocês imaginam? Para que caminho nós estamos indo? Então, essa proposta... foi justamente porque é um grupo de direita, né? Um grupo que se chama conservador, agora eles falam, sou conservador, quero que conserve isso, que não pode, isso, aquilo. Essa pauta deles, para eles, são importantes. Parece que as pessoas adoram odiar algum, né? Parece que lacram. Uma lacração em nome de suposta defesa da vida de quem? Então, mata-se uma menina, mata-se uma mulher para salvar um feto, né? De quantas semanas, ele tem vida. Então, é a pauta da direita, da extrema-direita, que quer acusar as nossas pautas progressivas, né? Progressistas. É assim que eles fazem política. E como a Dani disse, nós já fomos queimados como bruxa, né? Na Inquisição, justamente por isso, porque a gente enfrentava não só essas questões do nosso corpo, né? Outras pessoas interferindo no nosso corpo, a autonomia do nosso corpo é um absurdo. Então, já mandaram no nosso voto, já mandaram que a gente não podia votar, que a gente não podia divorciar, agora querem continuar mandando sobre o nosso corpo. Então, é uma questão de igualdade, né? Que a gente achou que ia avançar, então não podemos retroagir, não vamos aceitar. Eu queria citar que, por exemplo, o deputado Janones fez uma proposta, né? Desafiou os seguidores dele de penalizar com a mesma pena de homicídio o pai omisso, né? O pai ausente, que ele falou aí que ele queria ver mesmo se os deputados, né, estavam preocupados com a vida das crianças, né? Então, ele pensou em penalizar os pais, porque existe o aborto do homem, né? Então, ele está pensando em discutir. Já que nós estamos nesse extremo, vamos discutir sobre o aborto do homem. O homem quando abandona, quando não paga a pensão, precisa ser preso para pagar a pensão. A gente precisa também discutir essas coisas, né? Porque por isso também que muitas mulheres chegam abortar, né? Porque ela sabe que não vão ter condições financeiras e é uma decisão muito sábia. Tem que ser muito valente para tomar uma atitude dessa.
Com certeza. Só que não tem Estado. A questão principalmente das meninas, né? Que, se eu não me engano, cerca de uns 10, 15 anos atrás, eu fiz uma reportagem de um estudante de medicina que fez uma pesquisa do índice de gravidez de meninas de 10 a 15 anos em Alfenas. E era chocante a quantidade. E se diz uma médica de ginecologia que se interessa muito por esse assunto, falou dessa preocupação. Falou dessa preocupação em Alfenas, ela tem acesso aos hospitais, muita gravidez na adolescência, tem várias políticas importantes para isso, para evitar a gravidez na adolescência, mas parece que esse assunto é tabu. Na primeira menstruação, toda menina tinha que receber o PSF, tinha que receber o atendimento do ginecologista, não é natural, né? Então, me parece que é um tabu, que a sociedade precisa deixar as meninas no lugar onde que elas estão, né, sendo abusadas. Só pode ser isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que toda, né, criança, adolescente está ali com o celular na mão e fica parecendo que está consumindo alguma informação, que está chegando ali, mas não está. Informação errada. Né? Tem muita coisa, né, que precisa de uma mediação, precisa de uma curadoria adulta. E não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que como mãe isso está resolvido lá em casa, não é nada disso. Né? Estou aqui me pensando em caminhos. Mas, infelizmente, a gente passou a entender, enquanto sociedade, que, por exemplo, falar de educação sexual é ensinar sexo para criança. E aí virou um tabu que não pode abrir a boca na escola, né, sobre qualquer assunto que toque nessa questão. E volto a dizer, todo abusador se beneficia muito de uma criança que não entende os limites com o próprio corpo. Todo abusador se beneficia muito daquela criança e basta dar um Google para ver quantas crianças no Brasil passaram por alguma palestra na escola e aí levanta o dedinho, professora, eu estou sendo abusada porque fulano fez isso comigo em casa. Várias vezes a gente viu isso na imprensa acontecer. Só que a gente acabou virando esse lugar que não pode falar. Então, falta orientação de qualidade, né? Explicar para as crianças. Hoje teve vacinação na escola do meu filho. Aí ele tomou a vacina da gripe e tal, e tomou da HPV. O HPV é um tabu terrível também. Tabu terrível. Eu sentei com ele, falei, meu filho, sabe pra que é a vacina de HPV? Expliquei tudo pra ele, assim, tudo. E aí, outro dia, ele viu comigo uma matéria sobre câncer de pênis. Porque, gente, pensa, o Ministério da Saúde uma vez fez uma campanha... Posso falar essa palavra aqui? Depois você coloca aquele... pi, depois coloca o pi, mas eu vou até ajudar, porque a primeira sílaba é essa mesmo. Tem uma campanha do Ministério da Saúde chamada, de tempos atrás, Lave o Pinto. Quer dizer, você fica pensando numa categoria de seres humanos que precisa ter uma campanha para falar isso, a gente já pensa que não tem muito que querer bater na gente, mas enfim. E aí ele viu uma matéria comigo outro dia na TV sobre câncer de pênis. E ele ficou chocadíssimo, e aí estava explicando que em alguns casos é a questão do HPV, e eu fui explicando isso para ele. Ele tem 10 anos, mas eu já percebo o interesse dele nessa pauta. Então sou eu que preciso controlar essa narrativa, não que eu consiga em 100%. Né? Porque isso chega para ele e para os meninos chega muito via pornografia. Se não aprende em casa, aprende na rua, aprende na escola. Aprende em algum lugar e chega muito via pornografia, e pornografia não é sexo. Não. Né? Porque aquela performance não é o que eles vão tá ganhando dinheiro para fazer aquilo ali, é uma atriz. E fora a ideia daquela performance que depois leva os meninos, eles chegam com esse olhar para a primeira relação sexual. Então, olha só o que esse PL mobiliza. Tem tanta coisa para a gente falar, é uma cebola gigantesca, com muitas camadas antes disso. E aí, quando eu sentei com ele, expliquei por que ele estava sendo vacinado para aquilo. E aí aproveitei já falar de preservativo, de prevenção de outras ISTs e DSTs. Eu falei, gente, é isso que a gente tem que fazer. E eu entendo que muitas mulheres, muitas pessoas que são mães, pais, responsáveis por crianças, têm travas com esse tema. Então, a gente precisa buscar alguém de confiança para nos ajudar nessa tarefa. Né? Porque
ter essa informação que chega, que bombardeia nossas crianças, ela vem. Mas aquilo que vira um conhecimento para essa criança levar para a vida, de como é que eu vou lidar com o meu corpo, né? A pauta da pobreza menstrual chegou agora, e a pobreza menstrual não chegou agora na vida de meninas e mulheres. Há séculos, podemos dizer assim. Né? Há muito tempo. Só que aí a menstruação é tabu. Você não pode sair com uma manchinha desse tamanho de sangue na tua roupa, que já vira um escarcéu, assim, né? Os fluidos femininos têm que estar ali muito escondidos, muito... E aí vai fazer o quê com quem não tem acesso? Esse negócio que vai levar 300 anos para deteriorar ainda, né? Então, a gente já podia estar falando do coletor, já podia estar falando enfim, de outras pautas. Mas, ok, acessamos o absorvente. Só que está aí há muito tempo. Então, a hora que a gente começar a olhar para tudo aquilo que está no entorno, e aí sim falar de educação sexual, levar para as pessoas a ideia de contraceptivo nenhum nesse mundo tem 100% de eficácia, pelo amor de Deus. Porque aí o debate fica rasinho. Por que não evita? Dá para adoção depois. Gente, tem que parar para pensar. Que absurdo. Né? Todo contraceptivo tem uma faixa de falha. O assunto é sério, mas dá pra gente descontrair pouco, Dá pra descontrair, sabe? Porque se a gente também não levar com leveza, eu preciso discutir isso na mesa com as minhas crianças. Com certeza. Sim. Hoje eu tava no carro, voltando com meu filho, a hora que eu contei tudo isso pra ele, ele olhou pra mim e fez, tá bom, mãe, obrigada, viu? Tipo, eu percebi que eu bombardeei a criança com isso. Mas é isso que a gente tem que... Temos que dialogar. Exatamente. E não deixar cair no tabu, né? Cair no achismo. E, principalmente... cair na análise que cada um e cada uma de nós fazemos a partir das nossas ligações religiosas. Sim. A própria palavra religião vem de religare, ou seja, eu escolho a maneira como eu me religo com o divino, como eu me religo com o sagrado. Ela é minha. E todos os textos sagrados que a gente tem notícia, eles estão falando muito a respeito do respeito que eu tenho que ter com o outro. Sim. E o que a gente vê é justamente a religião sendo usada como uma arma para ferir, como uma arma para condenar, que é o extremo oposto do que a maioria dos textos sagrados defendem e já defenderam. E isso é o mais triste. Isso é o mais triste. Com certeza. Sim. Mais uma vez, só tenho a agradecer a presença de vocês aqui. Nós que agradecemos, América. O espaço está aberto, espero ter outras oportunidades de falar com vocês, né? E o programa fica por aqui. Obrigada. O Repórter Mundo Entrevista fica por aqui, mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9, no Instagram, @Mundo Music 103.9, nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9 e estamos também no Facebook. Até o próximo Repórter Mundo Entrevista.